E agora o nosso contato é com o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, boa noite para você. Explica para a gente toda a história de como a Petrobras chegou neste novo reajuste. Boa noite para você, boa noite para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Muito por conta das principais variáveis, viu, Kalina? Que são o dólar, que andou se valorizando frente ao real, e também por conta da cotação do barril do petróleo do tipo Brent, que depois da guerra não para de subir, né? A guerra entre russos e ucranianos, com tendência de alta, alguns especialistas apontando até que o Brent, em tempos de conflito, poderia bater 130, 140, 150 dólares. A Petrobras tem usado o argumento que atende 80% do mercado. Os outros 20% são atendidos, são cobertos por importadores, por agentes privados. Ou seja, se não aumentar o preço do diesel especificamente, poderia haver um desabastecimento no segundo semestre desse ano. Houve muitas reuniões ao longo das últimas semanas. Ninguém pode dizer que foi pego de surpresa porque o alerta foi emitido, ou os alertas foram emitidos pela Petrobras junto às mais diferentes esferas de governo, para dizer que justamente o aumento se fazia necessário diante dessas duas variáveis e do risco de um potencial futuro desabastecimento de diesel. A última proposta feita ainda essa semana ao governo para que não houvesse esse reajuste, começa a vigorar a partir desse sábado, de aproximadamente 5,2% para a gasolina e 14,2% também aproximadamente para o diesel nas refinarias. A última proposta foi o governo resgatar, da Petrobras para o governo, foi resgatar um plano de subsídio para o diesel, nos moldes daquele que foi adotado ainda na gestão do ex-presidente Temer. Mas, ao que parece, isso estaria encontrando barreiras, entraves, resistência dentro do Ministério da Economia. Como não houve um consenso diante dessas últimas conversas, a Petrobras se viu diante de uma sinuca de bico, mas para, é claro, evitar o risco de desabastecimento e também responder a regras e normas que existem, decidiu anunciar nesta sexta-feira o aumento no diesel e na gasolina, que começa a vigorar a partir deste sábado. Nesta sexta-feira, Kalina, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, aconteceu uma outra reunião envolvendo conselheiros, depois de uma proposta feita pelo Francisco Petros, que é um dos conselheiros da empresa da Estatal Brasileira de Petróleo. A proposta feita por ele é uma espécie de congelamento de preços de 45 dias, para que, ao longo desse período de 1 mês e meio, seja discutida uma espécie de nova política de preços para a Petrobras, junto a agentes privados, junto ao governo e dentro da própria Petrobras. Mas a voz mais forte dentro da Petrobras nesse momento, a teoria mais forte, a tese prevalecente, é aquela que não vê outro caminho, outra alternativa para o governo, que não seja aquela de adotar um subsídio para o diesel, repetindo, nos moldes daquilo que aconteceu no governo do ex-presidente Michel Temer. Não faltam recursos, segundo fonte da Petrobras. Que recursos são esses? Dividendos pagos pela própria estatal, royalties, participação especial, entre outras verbas. Eu fui conversar com especialistas de mercado sobre toda essa questão envolvendo os combustíveis aqui no Brasil. E eles têm adotado um tom uníssono, né? Um tom único. Que tom é esse? De que a política de preços da Petrobras está descompensada, descalibrada e precisa obrigatoriamente passar por ajustes. Até aqueles que até bem pouco tempo defendiam fervorosamente o PPI, a política de preço da Petrobras, caso do consultor Adriano Pires, que chegou a ser indicado para ser o CEO da Estatal Brasileira de Petróleo, acha que está faltando um pouco de bom senso, um pouco de sensibilidade. A Petrobras, que tem sido muito técnica, mas está esquecendo do lado social da empresa. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Semana que vem teremos provavelmente novidades, e novidades que podem não ser boas, no sentido de que a corda esticou demais, faltou comunicação entre Petrobras, Congresso Nacional, Presidência da República, e agora a solução pode ser ruim para a empresa Petrobras, para a sociedade brasileira, para o Congresso e para a Presidência da República. Esse é o Adriano Pires. Eu fui também conversar com o ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o Vitor Martins. Para ele a política está errada, descalibrada, a política de PPI, de preços, de paridade de preços da Petrobras, e disse mais.
Ele, nessa conversa com a Jovem Pan, afirmou que o governo deveria buscar taxar a exportação de petróleo para criar uma espécie de fundo para expandir o parque de refino e também para criar uma espécie de colchão para choques de oferta, como esse que vem acontecendo por conta da guerra entre russos e ucranianos. Na visão de Vitor Martins, com essa política vigente, a Petrobras está tirando recursos da população em geral e dando para acionistas e alguns fundos de investimento que têm papéis da Estatal Brasileira de Petróleo. Vamos ouvi-lo. Se a atual gestão da Petrobras quer gerar lucro para seus acionistas, quem está pagando a conta é o consumidor brasileiro. Enquanto o país não for autossuficiente em derivados de petróleo, nós sempre vamos estar na iminência de correr um risco de desabastecimento em função de preços. O Brasil é muito maior do que a gana de empresários que querem lucrar de forma quase que criminosa contra a população brasileira. Esse, então, o Vitor Martins e o economista, presidente da Abradin, que é a associação que reúne minoritários de empresas de capital aberto, Aurélio Valporto, classificou o aumento anunciado hoje pela Petrobras como um verdadeiro desastre. Se a Petrobras quiser mesmo resolver essa questão de um eventual suposto desabastecimento, bastaria, segundo ele, a própria estatal aumentar as importações, atender o mercado quase que na sua plenitude e diluir esses custos adicionais nos seus gigantescos lucros que vêm sendo observados nos últimos trimestres. Vamos ouvir Aurélio Valporto aqui na Jovem Pan. Esse aumento de preços dos combustíveis anunciado hoje pela Petrobras é um verdadeiro desastre para a economia nacional. A própria Petrobras tem que importar o combustível necessário que ela não é capaz de refinar. A situação que vem se desenhando é de mais do que uma afronta ao governo, mais do que uma afronta à Constituição, uma afronta à sociedade brasileira, uma afronta à economia nacional e que vai se fazer necessário, ao meu ver, uma intervenção federal na empresa para que esse problema seja solucionado. Então, Aurélio Valporto, a Abicom, que é a associação que reúne os importadores, os agentes privados, que importam derivados de petróleo, informou agora há pouco, após o fechamento do mercado, que mesmo com esse ajuste que vai ser promovido pela Petrobras a partir desse sábado, ainda há uma defasagem nos preços de diesel e também de gasolina. No caso do diesel de 9% e da gasolina de 5%. Além disso, como dizem os especialistas, esse aumento que começa a vigorar a partir desse sábado ainda vai comer um pedaço daquele alívio que vai vir para os preços via teto de ICMS em 17%, companheiros. Pois é, Viga, a gente observa atrás de você os valores do preço de combustível onde você está e R$ 7,99 o preço da gasolina comum. Aqui em São Paulo abasteci hoje por R$ 6,70, já achei lógico, caríssimo, mas aí no Rio de Janeiro está bem pior, tanto que a gente não vê nenhum carro, parado no posto para abastecer. É verdade. Valeu, Viga, pelas informações. E tem um detalhe... Pode falar. E tem um detalhe importante. Tem um detalhe importante. Aqui no Rio de Janeiro, o ICMS é um dos mais caros, se não o mais caro do Brasil, para a gasolina, 34%. Então, por essas e por outras, que o preço da gasolina aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, é sempre mais caro. Nesse posto aqui está marcando R$ 7,99, mas aquela plaquinha, infelizmente, tende a mudar rapidamente, porque é quase que automático, viu, Kalina? Quando sobe na refinaria, o reajuste chega logo aqui nas bombas. O movimento contrário não acontece. Quando cai na refinaria, dificilmente cai rapidamente nas bombas e na mesma proporção. Agora, em outras localidades aqui da cidade do Rio de Janeiro, a gente pode adquirir o litro da gasolina por R$ 7,50, R$ 7,49, mas esse já é considerado um preço bom, um preço satisfatório, quando na verdade é um preço bastante elevado para o litro da gasolina, viu, Kalina?